Volume 691 do Histórico. A natureza há milhões de milênios que vem procurando botar todos em seus lugares, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim todos para levar todos a seus lugares, para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vêm preparando a humanidade, com pena de tanto sofrimento da humanidade. Todos sofrendo sem saber o porquê, porque todos vivem desconhecidos de si mesmos. E ninguém sabe que nasceu do chão. Todos nasceram do chão e aí estão as provas e as comprovações. E por ter nascido do chão, são os vegetais com forma de bicho racional. Bicho por quê? Porque são carnívoros, porque todo bicho gosta de carne. Agora existem os vegetarianos que não comem carne, porque pensam que estão comendo um parente seu. O mundo está passando por horas tristes, muitas enchentes e muitos tornados. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com raciocínio. E não sentiram a mudança dessas fases por viverem artificialmente. E por viver artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram as mudanças das energias. E aí está a falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E na natureza nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma. Porque é uma natureza que está fora do seu verdadeiro estado natural. Se transforma de uma vida para outra, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem o porquê que assim são, sabem o porquê que todos assim são. Sabem de onde vieram e sabem para onde vão e sabem para onde iriam, se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. E o mundo atravessa todas essas crises sem ninguém saber o porquê. Muitos botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para ver o seu raciocínio desenvolvido o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para ver o seu raciocínio desenvolvido o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. Todos apelando para tudo. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e todos os pensadores perderam o direito de viver por ter terminado a sua fase. Agora tenho que raciocinar, porque o pensamento e a imaginação estão em liquidação por ter terminado a fase do pensamento em 1935. E é por isso que a cuida no mundo inteiro está preta, a vida está dura, porque está tudo muito caro e ninguém tem dinheiro para comprar nada. Tudo por ter terminado a sua fase. E há milhões de milênios que vêm a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, com pena da humanidade para que a humanidade volte para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a natureza, com pena dessa deformação e transformação racional, com pena da humanidade, porque sabe que a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza, com pena, há milhões de milênios vem preparando a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Todos vivem desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabe de onde são, ninguém sabe o porquê que assim são. Ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe para onde vão. Ninguém sabe para onde iriam, se não conhecessem cultura racional.
e estão sabendo agora que são habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque as energias lá em cima são puras, limpas e perfeitas. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E antes de irem para o chão, vão passar pelo astral térreo, vão correr toda a hierarquia do astral térreo, vão botar chifre, rabo e com um garfão na mão para espetar os materialistas. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, estudando a cultura racional noite e dia e noite, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Quem passou a se conhecer está muito feliz, porque sabe que, lendo a cultura racional, estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que de lá vieram parar nessa deformação e transformação racional, com o seu corpo de energia e de matéria que por si mesmo se destrói. E a natureza está com pena, então, preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E o estado natural é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a natureza está tratando, há milhões de milênios, de preparar a humanidade para voltar para o seu estado natural. E muitos terremotos em várias partes do mundo, e muitos vulcões em várias partes do mundo, e muitos furacões em várias partes do mundo, e muitos tufões em várias partes do mundo, e muitos tornados em várias partes do mundo. Porque a natureza está com pena da humanidade, preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural há milhões de milênios. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E por isso está aí a energia materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no mundo racional. Por meio da cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde vieram e para onde vão, e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje todos vivendo de aparências, aparentando aquilo que não é. Já passaram por várias fases de monstros, por várias fases de selvagens, por várias fases de civilizados. E agora estão passando pela fase dessa racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E imperando a inflação, tudo inflacionado, por ter terminado a fase do pensamento e da imaginação. Está aí a falência do pensamento por ter terminado a fase do pensamento. E por isso são corpos de matéria de vida provisória e passageira, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, destruídos por doenças incuráveis como câncer, como AIDS, como a leucemia. E por isso são corpos de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, sendo destruído por essas doenças incuráveis, por moléstias incuráveis naturais da natureza. Em várias partes do mundo, grandes enchentes, tudo por ter terminado a fase do pensamento
e os pensadores perderam o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para sair dessa miséria toda que é voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque as energias são puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando-se todos para voltarem o mais depressa possível para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos sabem quem são, sabem o porquê que todos assim são. Sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão, e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje estamos na fase da racionalização dos povos. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E por isso estamos aí na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos, lapidando todos para pararem de pensar e passarem a raciocinar. Porque o pensamento não foi feito para acertar, é uma chuva de pau nos pensadores. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, e aí está a falência do pensamento. Todos os pensadores perderam o direito de pensar, e por isso estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. O pensamento não foi feito para acertar. Tudo que o pensamento fez e todos os seus feitos estão em liquidação. A falência do pensamento. Estamos no caminho do fim do mundo. Hoje quem passou a se conhecer sabem que são, sabem o porquê que todos assim são, sabem de onde são. Sabem de onde vieram e para onde vão e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Porque estamos passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. Pessoas mortas à toa estupidamente. E a mortandade está muito grande no mundo inteiro. Porque acabou a fase do pensamento em 1935 e todos os pensadores perderam o direito de viver. E por isso estão passando aí por essa fase de salve-se quem puder e se puder. Porque estamos na era do fogo. O fogo é quem manda, porque quem tem mais fogo é que vence a guerra. O fogo imperando por todos os lados, todos passando por essa fase de salve-se quem puder e se puder. Na era do fogo é assim, porque quem tem mais fogo é que vence. Quem diria que o mundo iria passar por esse sufoco, por essa fase de salve-se quem puder e se puder? Porque no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, vão encontrar o verdadeiro amor, vão encontrar a verdadeira fraternidade e vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Da discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo, dizendo: o que é que eu fiz para sofrer tanto? E assim está o mundo nessa situação, na era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence a guerra, quem não tem fogo perde uma guerra. A natureza, milhões de milênios que vem procurando botar todos em seus lugares, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim todos, para levar todos a seus lugares, para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
Há milhões de milênios que vêm preparando a humanidade com pena de tanto sofrimento da humanidade. Todos sofrendo sem saber o porquê, porque todos vivem desconhecidos de si mesmos. E ninguém sabe que nasceu do chão. Todos nasceram do chão, e aí estão as provas e as comprovações. E por ter nascido do chão, são vegetais com forma de bicho racional. Bicho por quê? Porque são carnívoros, porque todo bicho gosta de carne. Agora existem os vegetarianos que não comem carne. Pensam porque pensam que estão comendo um parente seu. O mundo está passando por horas tristes, muitas enchentes e muitos tornados. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, todos os pensadores viviam certos. E por o pensamento não ser feito para acertar, essa é a causa de todos os pensadores viverem em desacertos. E que os desacertos não são de hoje, são de longos séculos e veteranas eras, que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. E por não ser feito para acertar, aí estão as provas, os desacertos dos pensadores. Todos procurando acertar uma coisa que não foi feita para acertar, e por não ser feita para acertar, aí estão os desacertos provando que o pensamento não foi feito para acertar. Os desacertos dos pensadores provam e comprovam isso. Tudo isso por quê? Porque os pensadores sempre viveram sem se conhecer. E por não se conhecer, ninguém sabia o porquê pensava. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios todos viviam certos, não existiriam nem haveriam mais desacertos. Mas por o pensamento não ter sido feito para acertar, é que há milhões de milênios vêm todos em desacertos e até hoje aí estão os desacertos, provando que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, todos os pensadores viviam certo e não haveria desacertos entre os pensadores. Os pensadores procurando acertar numa coisa que não foi feita para acertar, e sim para lapidar os pensadores. E por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, é que todos são como são, sofredores e mortais porque são destruídos pelo sofrimento. Mas tudo isso por quê? Porque sempre os pensadores viveram sem se conhecer. E por viverem sem se conhecer, ninguém sabia para que foi feito o pensamento. Ninguém sabia a missão do pensamento. Ninguém sabia que o pensamento não foi feito para acertar. Todos procurando acertar com o pensamento, sempre por acertar. E os desacertos sempre continuando em todo lugar. Porque quem pensa não sabe porque pensa, porque vive sem se conhecer. O pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas pela natureza para a lapidação dos pensadores. Para quê? Para o extermínio da rudez, do atraso, da brutalidade e da ferocidade. Essas duas máquinas lapidando os pensadores para exterminar todos os defeitos dos pensadores. Volume 692 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza de transformações, e vão se transformar primeiramente para a vida do baixo espiritismo. Depois é que vão se transformar em bicho do chão. Primeiro tem que correr toda essa hierarquia do espaço, de chifre e rabo com garfão na mão. O garfão é para espetar os materialistas que pensam que a matéria tudo é, e a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. A matéria nada é. Mas tem os materialistas, que estão apegados nas seitas, doutrinas e religiões e nas filosofias, e na ciência filosófica e científica. Esses se transformarão em bicho irracional
E são ferozes porque são feitos pela energia magnética. A energia magnética é mal puro. Em 1935, findou-se a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional. E o irracional é bravio, porque é feito pela energia magnética. O pensamento e a imaginação está falido porque terminou a sua fase em 1935. Então a falência do pensamento aí está aprovado e comprovado, com provas e comprovações. E houve a falência do pensamento, tudo isso porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento foi tão grande que deu consequência a essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento em 1935. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão saber como voltar para o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional. E muitos colocam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que terminou a fase do pensamento em 1935 e que os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa mortandade no mundo inteiro e essas epidemias, que é o câncer, que é o AIDS, moléstias que não têm cura, que matam em pouco tempo. Em diversos países, muitos terremotos, e em outros países, vulcões, tufão, furacão e tornado. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, porque o pensamento está falido, a falência do pensamento, porque tudo está em falência. E aí está a falência do pensamento, a falência do pensador. E a inflação imperando no mundo inteiro. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Tudo isso são castigos da natureza para que todos desenvolvam raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é um habitante que está materializado no istmo, no mesencéfalo, que está materializado na glândula pineal, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje, quem passou a se conhecer sabe que estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é feito pela energia elétrica, dando uma chuva de pau no pensador. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E assim muitos têm perdido a vida em viagens que fazem, porque o pensamento é inimigo do pensador. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa fazer a viagem,
Porque o raciocínio é o dono da vida. E por isso está aí a glândula pineal materializada num istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada está pronta pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Nascendo e morrendo, preparando a humanidade dessa maneira, para a humanidade voltar para o seu estado natural. Porque a natureza está com pena de ver todos aí como sofredores imortais. E a natureza está aflita com a situação com que todos estão passando, e quer que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o pensador perdeu o direito de viver porque terminou a fase do pensamento e aí está a falência do pensamento. Ninguém pode mais se guiar pelo pensamento, porque o pensamento está falido e por isso a energia elétrica e magnética está falida. Ninguém pode mais pensar, porque está aí a falência do pensamento e entrou essa fase em 1935. E por isso está aí, há milhões de milênios, a natureza procurando levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim vem a natureza preparando a humanidade, nascendo, morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E aí está a falência do pensador, porque terminou a sua fase em 1935 e todos perderam o direito de viver. O pensador perdeu o direito de viver. É só discussão, discussão, discussão e ninguém resolve mais nada. Somente discutem. A fase do pensamento terminou e terminou o direito do pensador também. E o mundo está no seu fim. E por isso a natureza, com pena de tanto sofrimento, há milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para voltar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Tudo que o pensamento fez terminou, porque terminou a fase do pensamento. Todos perderam o direito de viver, todo pensador. E por isso estamos aí na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde todos vão saber como voltar para o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional. E com o tempo todos têm que tomar sopa de capim, mas feita na água e sal. Hoje todos que passaram a se conhecer passaram a saber a missão do pensamento e da imaginação. E todos que passaram a saber que o pensamento não foi feito para acertar, todos que já passaram a se conhecer, querem somente raciocinar, porque raciocinando encontram o equilíbrio perdido e pensando, mantém o desequilíbrio e o negativo da vida do pensamento. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer, passaram a saber quem é a imaginação, quem é o pensamento, de onde essas máquinas são. Passaram a saber quem é o raciocínio e conhecer o raciocínio de onde ele é. E o progresso correto e certo pelo desenvolvimento da máquina do raciocínio. Hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando sabem que vai parar de onde veio. Hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando sabem que vai para de onde veio. De onde veio? Do primeiro mundo, o mundo racional, e raciocinando voltará para o primeiro mundo, o mundo racional. E hoje todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar,
Porque no raciocínio está tudo que todos precisam e necessitam. E no pensamento, não por o pensamento ser do chão. As duas máquinas do chão, a máquina do pensamento e a máquina da imaginação. E o raciocínio? É feito de cima do primeiro mundo, das energias dos irracionais, que depois de perderem todas as virtudes, essa energia se materializou quando se extinguiu em cima do início da terra e da água. E raciocinando está voltando para o primeiro mundo, o mundo racional. E pensando está descendo cada vez mais para as classes inferiores, por estarem ligados nessas duas energias do chão. Continua no chão por estarem ligados nessas duas energias do chão e vai descendo para as classes inferiores. E hoje todos que passaram a se conhecer só querem somente raciocinar. Porque raciocinando estão subindo para o primeiro mundo e pensando, estão descendo cada vez mais para classes inferiores. Para ver que raciocinar é caminhar para cima e pensar é descer para classes inferiores. Visto conhecerem a evolução da natureza, como todos estão conhecendo agora, como todos querem somente tratar de desenvolver o seu raciocínio. Porque com o raciocínio desenvolvido voltam para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do verdadeiro estado natural de todos, que é ser de racional puro, limpo e perfeito. Raciocinar é subir para o primeiro mundo, o mundo racional, e pensar é descer para as classes inferiores. E o único defeito dos pensadores era viver sem se conhecer, era viver sem saber o porquê da vida, era viver sem saber o porquê esse segundo mundo existe. Era viver sem saber o porquê todos assim são. Era viver sem saber o porquê esse segundo mundo assim é. Era viver sem saber quem são, de onde vieram e para onde vão. O pior defeito da humanidade é viver sem se conhecer. E por não se conhecer, viviam pensando, procurando acertar numa coisa que não foi feita para acertar, o pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, todos os pensadores viviam certinho, não haviam desacertos na vida de ninguém. Mas por o pensamento não ser feito para acertar, é que aí estão em desacertos na vida de todos os pensadores. Desacertos esses que os pensadores não estão aguentando mais de tanto sofrer, de tanto penar e de tanto agonizar e de tanto chorar. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por estar sendo lapidado pelo pensamento, é que são sofredores imortais. São destruídos pelo pensamento, feito por essas duas energias do chão elétrica e magnética. E hoje todos que passaram a se conhecer querem somente raciocinar. Porque raciocinando, tudo de bom lhe chega, tudo de bem lhe chega e tudo de certo chegando, por estar raciocinando. E quem raciocina está ligado ao primeiro mundo, o mundo racional, está ligado à natureza por a fase natural da natureza ser racional. Para ver que raciocinando tudo certo e pensando mantém os desacertos. E por isso todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia e noite para o desenvolvimento do seu raciocínio feito pela energia racional, a energia do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso todos que passaram a se conhecer por uma boca só. Raciocinar sempre, pensar nunca. Porque agora é que chegou a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. A fase já anunciada por muitos profetas de eras passadas, muitos astrólogos de eras passadas e muitos sábios de eras passadas. E que muitos sabem que esta fase tinha que chegar na Terra, a fase da racionalização, a fase do racionalismo, a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele.
Muitos aguardavam a chegada dessa fase, a fase racional, a fase da energia racional, a fase da energia do primeiro mundo, o mundo racional. Muitos estudiosos dos contos do passado, dos anúncios do passado, das previsões feitas do passado para o futuro, sabem que esta fase, a fase racional, já tinha sido anunciada muito por grandes profetas de eras passadas no tempo das eras. Hoje muitos que já estudaram as previsões futuras do mundo sabem que chegaria na Terra a fase da verdadeira razão, a fase racional. E hoje aí está provado e comprovado os anúncios dos profetas de antigas eras, os anúncios dos astrólogos que faziam previsões do futuro da humanidade e de outros sábios, que por serem sábios eram iluminados pela divina providência e descrevia o futuro certo da humanidade. E aí está ele, a fase racional, a fase da volta de todos para o mundo racional, a fase já esperada por muitos no mundo. Sabem que existe esse conhecimento na América do Sul, mas não sabem ainda onde existe ele, onde está ele. Mas vão saber com o decorrer dos dias vindouros. Mas muitos sabem que a fase racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, já está imperando na América do Sul, que todos que estão aguardando irão tomar conhecimento. Dentro de pouquíssimo tempo, por evolução natural da natureza que está transmitindo a cultura do desenvolvimento do raciocínio em todos, a cultura verdadeira da definição justa e certa da verdadeira origem da humanidade. A natureza está transmitindo em todos, em todo o universo, o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, a volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. A natureza está transmitindo a todos que já está na Terra o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, que fará a união de toda a humanidade universalmente de paz, de amor e de fraternidade e de concórdia entre todos universalmente. A natureza muito que está transmitindo em todos a grande realidade positiva da vida, que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando noite e dia e noite a cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio feito pela natureza, por a natureza ser comandada pela energia racional. Hoje todos que passaram a se conhecer só querem somente raciocinar, porque sabe que no pensamento está a desunião de todos, e onde está a desunião de todos está a discórdia, e no raciocínio a concórdia. O pensamento concreto divide todos, cada qual para o seu lado, e por dividir todos, cada qual para o seu lado, onde há divisão, há uns contra os outros e destruindo uns aos outros. E o raciocínio constrói. O pensamento dividiu todos de uma tal maneira que acabaram ficando desse jeito impossível de viver, por viverem uns contra os outros e destruindo uns aos outros ferozmente. Para ver que tudo que divide está errado, está vazio, está sem lógica, está sem base, está sem provas e sem comprovações. Comprovados por o brigueiro existir em todo o universo, feito pelo pensamento. Volume 693 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. Com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque o pensamento está falido. E por isso a energia elétrica e a energia magnética, todos os seus feitos estão falidos. E o mundo atravessa as horas mais tristes de sua existência em virtude disso tudo. A fase do pensamento terminou em 1935. Com o pensamento ninguém resolve mais nada.
e não sentiram a mudança dessa fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias elétrica, magnética e racional. E agora está por conta da energia racional para todos desenvolverem o seu raciocínio, que é a glândula pineal, que está materializado no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que são todos conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E pensando ninguém resolve mais nada. Tem que raciocinar, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, que é a energia racional. Hoje quem passou a se conhecer está feliz da vida porque sabe o que é que tem que fazer. Porque está aí a fase da racionalização dos povos, que é todos conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele é inimigo do pensador. Mas o raciocínio avisa, porque o raciocínio é amigo do pensador, e o raciocínio é o dono da vida e não deixa a pessoa passar por essa decepção. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. E o irracional é feroz, porque é feito pela energia magnética. Por isso que as cobras são ferozes e toda bicharada. Primeiro tem que passar pelos habitantes do astral térreo. Depois que passar, que correr toda a hierarquia do astral térreo, é que vai correr toda a hierarquia de bicho do chão. E aí a pessoa vai ser Exu, vai botar chifre, rabo com garfão na mão, para espetar os materialistas que pensam que a matéria tudo é e a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói ou é destruído por doenças incuráveis. E o AIDS e o câncer é uma epidemia da natureza. E por ser uma epidemia da natureza, ninguém encontra remédio para essas moléstias, porque são moléstias naturais da natureza. E o mundo está passando por essas horas tristes, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E hoje todos que já passaram a se conhecer sabem de onde são, por que assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem racionais. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando todos para a fase da racionalização dos povos. E há milhões de milênios que vem a natureza trabalhando, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para tirar todos desse buraco com defeitos, todos cheios de defeitos. E a natureza, com pena, milhões de milênios que vem trabalhando, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna,
com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque está aí a energia do mundo que deu consequência a esse, materializado na glândula pineal. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu mundo natural. E o raciocínio é o dono da vida. E o estado natural de todos é no primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e todo pensador perdeu o direito de viver. E por isso que está aí essa grande mortandade dos pensadores. Todo pensador perdeu o direito de viver. E há milhões de milênios que todos vêm sendo preparados pela natureza. Estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Para ver que até a natureza está com pena do sofrimento da humanidade. E há milhões de milênios que vêm morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Porque a natureza há milhões de milênios que vem preparando a humanidade para a humanidade voltar ao seu estado natural. E a natureza com pena da humanidade, vendo todos dentro desse buraco, dentro das imperfeições, cheio de defeitos. E a natureza sabe que todos somos corpos de matéria que por si mesmo se destrói, e por isso que há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para a humanidade voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, a definição da vida, porque todos passaram a se conhecer. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque ele é inimigo do pensador. O raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. O pensamento é feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau nos pensadores, porque estão demorando a passar a se conhecer. E o mundo está passando por uma calamidade pública. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. E acabou o que foi feito pelo pensamento e pela imaginação. Está tudo em liquidação porque terminou a fase do pensamento em 1935. Então a vida se tornou desastrosa. No pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade. E vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos, sendo um por todos. E um por todos assim, porque todos concordando com todos, é um por todos e um por todos. Já foi tempo das coisas muito baratas, quando comandava a energia elétrica e a energia magnética, para o desenvolvimento da imaginação e do pensamento. As coisas eram muito baratas. Mas agora quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. Porque agora quem está comandando a natureza é a energia racional. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Hoje todos choram a época que se passou na Terra, em que todos eram governados pela energia elétrica e magnética, porque tudo era muito baratinho. Agora todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Todos têm que desmaterializar a energia que está materializada no istmo, no mesencéfalo, que é a glândula pineal.
e depois de desmaterializada, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estamos aí nessa classe de animal racional. Hoje está fazendo 100 anos da escravidão. Fez 100 anos que os escravos foram libertados e faz mais de 200 anos da lei do ventre livre. Os escravos nasciam e ficavam livres da escravidão. Foi o tempo do ventre livre. E todos nasceram do chão. Por isso estão aí nessas condições de bicho, porque todo bicho é carnívoro, tanto o irracional como o bicho racional, todos são carnívoros. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional, porque terminou a fase do pensamento em 1935, e com o pensamento, ninguém resolve mais nada porque o pensamento está falido. E por isso a energia elétrica e a energia magnética, todos os feitos estão falidos. E o mundo atravessa as horas mais tristes de sua existência em virtude disso tudo. A vida é de transformações, porque na natureza tudo se transforma de uma forma para outra e de uma vida para outra. Assim é a mãe natural de todos, que é a natureza. E por serem filhos naturais da água, essa é a causa de tudo se transformar, porque a água só desce e todos os filhos da água vão descendo. E nessa descida as transformações, porque a fase natural da natureza agora é racional. E racional ou desenvolve o raciocínio ligado à energia racional, ou fica ligado nessas duas energias do chão, se transformando aí no chão em classes inferiores. Porque a fase da natureza é a fase da razão, é a fase racional. E voltam todos para o mundo da razão, o mundo racional. Todos que tratarem da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializada essa energia, toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e vai para o primeiro mundo, o mundo racional. Se transformarão dessa deformação para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Hoje todos já passaram a se conhecer ao desenvolvimento da desmaterialização da máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializado toma a forma corpórea do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro da razão, o seu verdadeiro natural. Hoje todos voltando para o primeiro mundo, que é o mundo racional. Mas, por viverem ligados nessas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação, e para o pensamento e a imaginação a vida não tinha solução, porque estavam ligados a essas duas energias do chão, o pensamento e a imaginação. O pensamento, a parte elétrica, a imaginação, a parte magnética. E para quem pensava e imaginava, estava num beco sem saída, não tinha solução. E por não ter solução, julgavam e pensavam que a vida era essa mesma. E por não ter solução, mantinham os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Porque para o pensamento e a imaginação, a vida não tinha solução. Porque a solução não estava nessas duas energias do chão, e sim no raciocínio. No raciocínio, a solução da vida definida de princípio a fim e definitiva. Porque não nascerão mais aí nessa galáxia Terra para sofrer e morrer. Porque na fase racional está a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, que compôs a máquina do raciocínio.
E depois dessa energia desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural. E retira-se dessa galáxia Terra, que é o segundo mundo, para o primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a solução da vida eterna, definitivamente. Porque depois de estarem no primeiro mundo, o mundo racional, não voltarão mais, de maneira nenhuma, a existir nessa galáxia Terra, que é o segundo mundo. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer não perdem mais tempo com coisas inúteis, porque já viram e sentiram que já perderam tempo demais nessas 21 eternidades e que nada adiantou, por serem pensadores sofredores imortais. Todos que têm pena de si mesmo e que gostam de si mesmo não perdem mais tempo com coisas inúteis, porque não querem mais continuar nessa galáxia Terra em classes inferiores. Porque da classe que estão de animal racional, se transformarão para a classe do animal irracional. E ninguém quer mais correr esta fauna desoladora. Todos que têm pena de si mesmo e gostam de si mesmo estão fazendo tudo para desmaterializar a energia racional, que é um habitante do mundo racional, para que depois de desmaterializada, essa energia racional tome a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e se retire desse segundo mundo, dessa galáxia Terra, para o primeiro mundo, o mundo racional. E assim é feita a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, estudando a cultura do desenvolvimento do raciocínio dia e noite e dia, para saírem daí para fora e voltarem para o seu verdadeiro estado natural de racional, puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. E por serem puros, limpos e perfeitos, são eternos. Hoje todos que têm pena de si mesmo e gostam de si mesmo, não querem mais viver se transformando para classes inferiores. E a lapidação está tão elevada que os pensadores não estão aguentando mais com a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. E por isso todos à procura de solução e encontrando a verdadeira solução na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio. Encontrando a solução definitiva dessa vida de tanta lapidação, que é o sofrimento, os padecimentos e as agonias, que ninguém está aguentando mais a vida nesse segundo mundo pavoroso e tenebroso, por todos estarem sendo lapidados de uma infinidade de maneiras diferentes. Uns sofrem por isso, outros sofrem por aquilo, outros sofrem por aquilo outro. Uma infinidade de modos diferentes de sofrimentos e que os pensadores não estão aguentando mais. E todos à procura de solução no pensamento sem encontrar a solução. Todos querendo uma solução para melhorar o estado de todos e sem encontrar. Por a solução não estar no pensamento e na imaginação, e sim no raciocínio, na fase racional, em que no desenvolvimento do raciocínio e da sua desmaterialização, é aí encontrada a solução verdadeira da vida, por o raciocínio ser o dono da vida, por ser a energia racional que é um habitante do mundo racional, que se materializou em forma de máquina do raciocínio. Volume 694 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações e se transforma para a classe do animal irracional. Agora, quem conhece cultura racional não passa por essas transformações, porque está a caminho de voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos são um conjunto de matéria reunidas, que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais assim como é.
um conjunto de matérias reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. É por isso que as coisas estão pretas no mundo inteiro. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, a definição da vida. A fase do pensamento terminou em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento está falido somente com o raciocínio. O pensamento e a imaginação estão a caminho da falência. E não sentiram essa mudança por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente está contra a natureza e não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. Porque os feitos dessas duas energias, pensamento e imaginação, estão a caminho da falência. Está aí a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é uma energia que está pronta para meter o pau nos pensadores, porque terminou a sua fase em 1935. É por isso que está aí a falência moral, física e financeira dos pensadores, a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. E é por isso que está tudo falindo. A falência do pensamento, desde que a energia de 1935 deixou de comandar a natureza. Porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, e esse tempo era o tempo da fartura, mais ou menos. Todos tinham um prato de comida para dar a quem quer que seja. Por isso está aí a falência do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, só com o raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E o mundo está atravessando essa grande crise, porque a falência do pensamento aí está. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento foi tão grande que deu consequência a essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Estamos aí na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensador perdeu o direito de viver e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão indo à falência. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento, está aí a fase indo à falência, todos de sua fase perderam o direito de viver. E por isso está aí essa matança na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E tudo que o pensamento fez está indo à falência. Todos os feitos pelo pensamento e da imaginação. E o mundo atravessa essa crise financeira, onde muitas nações estão indo à falência. Tudo por ter terminado a fase do pensamento e todos os seus feitos faliram. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem o que são. Sabem de onde vieram e sabem para onde vão e sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde?
iriam para as classes inferiores. Terminou a fase do pensamento em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, tudo corria muito bem. Em várias nações do mundo, terremotos, maremotos, tufão, furacão e tornados. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Porque a natureza está com pena da humanidade, quer levar toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, onde a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que assim são. Sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão. E sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Estamos na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, aonde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Então aí vão saber o porquê que todos assim são, quem são, de onde vieram e para onde vão e como vão, e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, e não sabiam de onde são. E vão saber que são do primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu causa a essa deformação e imperfeição racional. De onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque as energias lá em cima são puras, limpas e perfeitas. Em várias partes do mundo, terremotos, um atrás do outro. E terremotos é a coisa mais horrível que pode existir. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e todos os feitos por essa fase perderam o direito de viver todos dessa fase. No deserto do Saara era uma grande cidade, a cidade dos faraós, que eram pretos. Mas porque eles eram muito ruins, muito maus, houve um terremoto e destruiu tudo, e aí então o deserto do Saara. Porque os pretos eram maus demais, e ficou aquele grande deserto, o deserto do Saara. Tanto que fazem escavações e encontram vestígios do que já foi. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para depois de bem preparado, com pena do sofrimento da humanidade, para levar todos para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o lugar que dá mais furacão é na América do Norte. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e todos perderam o direito de viver. E o tufão é um vento magnético. E o tornado também é um vento magnético que destrói tudo que encontra em sua frente. Hoje o mundo passa por todas essas ruínas. E a coisa está preta no mundo inteiro e ninguém sabe o porquê. Por quê? Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensamento, ninguém resolve mais nada, só conversa, ninguém resolve mais nada. É só conversa e cochichos, todos cochichando uns com os outros. E a vida está assim no mundo inteiro, ruim para todos. E as falências estão em todos os lugares porque terminou a fase do pensamento.
o pensamento e a imaginação, tudo que foi feito com o pensamento e a imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações e se transforma para a classe do animal irracional. Agora, quem conhece cultura racional não passa por essas transformações, porque está a caminho de voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos são um conjunto de matéria reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém quer ser mais assim como é. Um conjunto de matéria reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é, todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. É por isso que as coisas estão pretas no mundo inteiro. E a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, a definição da vida. Hoje todos a caminho de possuir o equilíbrio perdido pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos alcançarão a fraternidade, a paz e o amor. É o que todos estão procurando, estão precisando, necessitando de paz, amor e fraternidade e concórdia entre todos, que tudo isto está no desenvolvimento do raciocínio. Todos irão mudando para melhor naturalmente, e assim todos universalmente, porque a fase do pensamento terminou. É a fase que está em vigor na natureza, a fase racional. Entrando em vigor o desenvolvimento do raciocínio por a fase ser racional, como na fase do pensamento entrou em vigor o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Por meio da cultura artificial, o pensamento foi desenvolvido. E hoje a cultura racional, a energia racional, desenvolveu a desmaterialização da energia racional. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que estão no caminho certo do verdadeiro Deus e da divina providência. Todos estão vendo isto, todos estão sentindo isto. Agora é estudar sem perda de tempo. Se não estudar, vai continuar ficando aí passeando. Sabe que esse segundo mundo surgiu de um passeio que até hoje aí estão passeando. Já passearam demais. Agora todos têm que reter um pouquinho os passeios e tratar de estudar para desmaterializar o habitante do mundo racional. Há 21 eternidades que estão passeando, ainda não cansaram. O início da formação desse segundo mundo foi um passeio. Entraram passeando por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso e até hoje ainda estão passeando. 21 eternidades de passeio ainda não chegou? Ainda vão querer continuar a passear? O que acontece? Não tem tempo de desmaterializar o habitante do mundo racional. Acaba nesse segundo mundo aí passeando. O passeio levando todos para classes inferiores porque perderam o equilíbrio muito. Para conseguir, tem que estudar muito a cultura da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos passando a se conhecer e sabendo porque aí estavam nesse segundo mundo como sofredores imortais, como foi que ficaram assim e por que foi que ficaram assim. Os que ainda não estão com o raciocínio bem desenvolvido ainda pensam e imaginam, porque não estão com o raciocínio desenvolvido. Quando o raciocínio estiver bem desenvolvido, não pensa mais em passeio, por o raciocínio estar bem desenvolvido, porque aí passa a raciocinar e é dominado pelo equilíbrio do raciocínio. Hoje, na fase racional, só sai a passeio racional para salvar o animal racional. Aí o animal racional tem que andar para todos os lados, para todos os cantos, para a salvação do animal racional.
Racionalmente, tem que ir para todos os lugares que for preciso para salvar o animal racional. Não é passeio, e sim um trabalho que foi fazer para salvar o animal racional. Dessa forma, todos têm que correr o mundo inteiro. Os mais adiantados, os que já estão com o raciocínio mais desenvolvido, têm mais condições em tudo. E todos têm que fazer por onde ficar com o raciocínio desenvolvido igualmente a todos. Não pode haver uns mais do que outros, porque todos estão numa linha só. E assim uns com raciocínio mais desenvolvido do que outros, porque faz por onde não perdem tempo. Os que perdem tempo custam muito a desenvolver, e os que não perdem tempo desenvolvem mais depressa. Uns são mais descuidados consigo mesmo e outros têm mais cuidado consigo mesmo. E aí está a evolução natural da natureza de todos estarem se encaminhando para o seu verdadeiro estado natural de ser, do primeiro mundo irracional, puro, limpo e perfeito, voltando todos a serem o que eram por evolução natural da natureza, por a natureza ser dona de todos os feitos que existem. Já passaram por muitas fases e a última, a do pensamento. Hoje todos já passaram a se conhecer, já existem muitos com raciocínio desenvolvido, bem desenvolvido, e a desmaterialização do habitante do mundo racional, já bem desmaterializado, até a desmaterialização total, porque tudo é energia que se transformou em máquinas de vidas provisórias e passageiras. Tudo é energia. Antes de ser matéria, o que era? Energia racional que se transformou nessas duas energias do chão elétrica e magnética. Antes de ser energia elétrica e magnética, o que era? Energia racional que se transformou nessas duas energias, e essas energias se transformaram nessas duas máquinas de vida passageira e provisória, por não serem habitantes desse segundo mundo. Todos que aí estão são habitantes do primeiro mundo e tudo que está aí. E por isso na vida elétrica e magnética tudo é passageiro e tudo é aparência só, porque coisa nenhuma é do segundo mundo e tudo é do primeiro mundo. Por tudo ser do primeiro mundo, todos que passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura do desenvolvimento do seu raciocínio. E nesse desenvolvimento está a desmaterialização do habitante do mundo racional, porque tudo é energia desmaterializada. Volume 695 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vamos transformar agora para a vida de animal irracional. E antes de passar por essa transformação, vão passar para a vida do astral terra e vão ser Exus, porque pertence ao eixo da Terra. Por isso botaram esse nome de Exus, que são os orixás com garfão na mão, espetando os materialistas que pensam que a matéria tudo é, mas a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ou é destruído por um câncer, por uma leucemia, por um AIDS. E assim é a vida da humanidade, por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, é destruído por doenças incuráveis. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. E terminou a fase do pensamento e da imaginação e todas as duas fases estão em liquidação. Por isso a inflação está aí liquidando tudo, tudo inflacionado. Tudo porque terminou a fase do pensamento e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói,
Basta ser matéria. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, aonde todos vão conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E se transforma para classes inferiores, que é a classe de animal irracional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E a glândula pineal, que está materializada na cabeça de todos, a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E hoje todos que passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem o que são, sabem de onde vieram e para onde vão, e sabem para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Tanto assim, se o pensador tiver que fazer a viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, como tem se dado com muitos pensadores. Mas o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida, e por isso avisa e não deixa a pessoa fazer essa viagem. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por serem um conjunto de ruínas reunidas. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de botar uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional, com o mundo em que todos querem ir. Porque estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, preparando assim a humanidade para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque está cansada de ver a humanidade sofrer demais. E então, preparando a humanidade para levar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque são lá em cima, são energias puras, limpas e perfeitas. E nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. Se transformam para as classes inferiores, que é a classe de animal irracional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Em vários países, vários terremotos, e vários maremotos, e vários furacões, e vários tufões, e vários tornados. Tudo isso para a lapidação dos pensadores. O furacão é pior do que o tufão, porque o furacão derruba tudo, como o tufão também derruba. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio.
e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E ninguém quer ser mais um corpo de matéria que por si mesmo se destrói, um corpo de matéria. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo com seu progresso de pureza. Estamos no fim do mundo, no fim de sua existência, desse mundo deformado, e por isso está aí as transformações da natureza. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida de animal irracional. Esses são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. E antes de passar para a vida do chão, vão correr toda a hierarquia do astral térreo, com um garfão na mão, espetando os materialistas, para acordarem para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então é um povo de chifre, de rabo, com garfão na mão, para espetar os materialistas, para ver se acorda esses que pensam que a matéria tudo é. Mas a matéria nada é, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E hoje quem passou a se conhecer está botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível para voltar para o seu estado natural. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E o mundo vem passando por essas horas negras de sua existência, por causa desses males todos que existem no mundo, furacão, tufão, tornado, todos esses males da natureza. Há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade porque está com pena de tanto sofrimento aí desse mundo deformado, para levar todos para o seu estado natural depois de prontos. Depois de prontos, vão todos para o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, porque vieram de lá. E a pessoa raciocinando o que todos estão fazendo, estão se aprontando para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria nada é, porque é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os materialistas dão valor à matéria como se o nada tivesse valor. E o fim do mundo está aí na porta. Todos vão passar a transitar pelo espaço, a humanidade toda. Um monte de gente transitando pelo espaço, esse aqui é o fim do mundo, todos transitando pelo espaço. E antes disso vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Amor de nós para vós e de vós para nós, e vão encontrar a fraternidade. Porque se existisse fraternidade, ninguém sofreria no mundo. A fraternidade só está no nome. E vão alcançar também a concórdia, todos concordando com todos. O progresso da concórdia é um progresso muito lindo, porque são todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, e no raciocínio está a concórdia. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar agora para a vida de animal irracional. E antes de passar por essas transformações, vão passar para a vida do astral térreo, vão ser Exus. Porque pertence ao eixo da Terra. Por isso botaram esse nome de Exus, que são os orixás com garfão na mão, espetando os materialistas que pensam que a matéria tudo é.
mas a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, ou é destruído por um câncer, por uma leucemia, por um AIDS. E assim é a vida da humanidade, por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, é destruído por doenças incuráveis. Terminou a fase do animal racional e entrou a fase racional. E como estão vendo, o raciocínio vence. E quem vence está marcando passo no chão. E como estão vendo, o raciocínio vence. E quem pensa está marcando passo no chão, se transformando sempre no chão. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer só querem raciocinar para vencer os problemas da vida, para vencer os perigos da vida. Porque quem raciocina tem com quem contar. E quem pensa, como estão vendo no mundo inteiro, salve-se quem puder e se puder. No raciocínio está tudo que todos necessitam e no pensamento não. No pensamento só lapidação. Para ver que quem raciocina está acima de quem pensa. Porque o raciocínio é a parte consciente positiva da vida e o pensamento é a parte inconsciente da vida. E é por isso que no pensamento estão os desacertos e no raciocínio o verdadeiro acerto. Quem raciocina está subindo para o primeiro mundo e quem pensa está descendo para as classes inferiores. E todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, para ter as soluções que deseja realizar. É raciocinando que todos conseguirão, por o raciocínio ser a parte positiva da vida. O pensamento, a parte inconsciente da vida, por isso, no pensamento os desacertos e o sofrimento. Porque o pensamento é como já estão cansados de saber, não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto, todos viveriam certos. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer querem raciocinar. Porque raciocinando está acertando e pensando desacertando. Como aí os pensadores com tantos desacertos na vida dos pensadores. E os pensadores não sabem onde vão parar com tantos desacertos. Hoje todos que passaram a se conhecer querem a parte positiva da vida, que é o raciocínio. No raciocínio estão todas as soluções da vida. Por isso quem raciocina vai tendo solução dos seus negócios, dos seus problemas e do que deseja, do que é preciso ser resolvido. Essas soluções são encontradas no desenvolvimento do raciocínio. Porque no raciocínio, a energia é outra, a energia de cima do primeiro mundo, a energia racional. E a energia racional é a energia mais poderosa que existe. Por isso, com o desenvolvimento do raciocínio, está solucionado, está a solução de tudo que todos necessitam. Agora, a energia elétrica e magnética são duas energias enfraquecidas e poluídas. Duas energias problemáticas, duas energias cheias de problemas. Por quê? Porque antes de ser energia elétrica e magnética, era a energia racional que se transformou nessas duas energias. A energia racional é uma só, pura, limpa e perfeita, se transformou nessas duas energias do chão. E por serem duas energias deformadas, são enfraquecidas e poluídas. E é por isso que todos são feitos por essas duas energias e comandados através do pensamento e da imaginação. São cheios de problemas, cheios de desacertos e cheios das energias enfraquecidas, por uma só ter se transformada em duas, que é a planície racional de uma energia pura, limpa e perfeita. E na transformação da planície, essa energia se transformou nessas duas energias, a causa de serem enfraquecidas e poluídas por uma energia ter se transformado em duas.
E por serem duas energias enfraquecidas, são duas energias que mantêm os desacertos, porque não foram feitas para acertar. E essa é a causa dos desacertos dos pensadores, de uma energia só, que é a energia racional, se transformar nessas duas energias com a transformação da planície racional. Ficaram duas energias enfraquecidas e poluídas, sem ter condições de equilibrar ninguém. E por isso o pensamento é variante como a imaginação. Os pensadores vivem variando por serem duas energias enfraquecidas. E na variação a causa dos desacertos. Quanto mais os pensadores procuram acertar, mas sempre por acertar, por essas duas energias serem enfraquecidas. E por serem enfraquecidas, o pensamento e a imaginação de todos é variante. Num tris de segundo pensam uma infinidade de coisas, por o pensamento ser variante e a imaginação. Agora, por todos estarem vivendo sem se conhecer, ninguém sabia por que era assim como é, como ninguém sabia o porquê pensava, porque desconheciam a verdadeira origem do pensamento e da imaginação. Aparentemente parecia que todos se conheciam, mas verdadeiramente ninguém se conhecia. E por isso ninguém sabia a verdadeira origem do pensamento e a sua verdadeira vida. E é por isso que essas duas energias são enfraquecidas. Por isso fabricando vidas cada vez mais poluídas. E por ser cada vez mais poluídas, de menos durabilidade de vida. Os anos de vida diminuem cada vez mais por serem duas energias enfraquecidas e poluídas. Cada vez mais enfraquecidas por serem poluídas. E todos vivendo sem se conhecer. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Como ninguém sabia dizer a verdadeira origem dessas duas energias, porque todos viviam sem se conhecer. E por isso ninguém sabia a verdadeira origem da energia elétrica, da energia magnética e da energia racional. Ninguém sabia o que deu causa à máquina da imaginação, porque ninguém sabia o que deu origem à energia magnética, como ninguém sabia o que deu origem e causa da energia elétrica, que deu causa ao pensamento. Porque ninguém conhecia o antes de ser. Antes de ser energia elétrica e magnética, era a energia racional que se transformou nessas duas energias com a transformação da energia racional. Antes de ser máquina do raciocínio que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, antes de ser máquina do raciocínio.